Hoje eu tô de boa, hoje eu tô a fim de te dar uma dica muito fera se você quer trabalhar com arte, design e coisas relacionadas. Oi, beleza? Aqui é o Leonardo Boneto, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Slide Mestre. Antes de começar, já deixa o seu like aí maroto pra dar uma força pro canal. Não se esquece também de se inscrever se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação pra você saber sempre que eu posto um vídeo novo, beleza? Bom, o vídeo de hoje é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Não vai ter tutorial nem dica de comunicação, mas assiste aí que é uma dica fera se você quiser ter uma vida longa nessa carreira artística, digamos assim. Esses dias eu tava lá mexendo no meu computador lá de boas, quando eu simplesmente me deparo com alguns trabalhos bem bizarros. E quando eu falo bizarro, eu estou me referindo a esse tipo de trabalho aqui, ó. Dá um lick nesse recorte mal feito aqui. Embaixo do sovaco do cara parece os desenhos antigos do Homem-Aranha que tinha teia, sabe? Sem contar as ondulações da água que não estão na mesma direção da onda do background aqui. Tosco. Isso aqui. Na verdade eu não sei nem o que ele tentou fazer aqui, pra ser sincero. Talvez uma pedra de gelo depois de ter tomado uns tiros, sei lá. Isso. Também não faço a menor ideia do que seja. Esse aqui até que ficou legalzinho, não fosse o fato de você não entender direito o que está escrito ali. E esse mesmo cara também fez esse convite aqui, dá uma olhada. 492 tipos de fonte diferente, harmonia de cores praticamente inexistente, enfim, uma salada de erros bizarros. Cara, quem é que tem coragem de mostrar isso pra alguém e dizer que isso é um trabalho de design? Fala sério, meu. Um monte de tosquice, não é? Não, você concorda comigo. É um monte de tosquice. E eu digo mais, eu consegui descobrir o cara que fez isso e eu peguei a foto dele. Vou mostrar aqui pra você. Dá uma olhada na cara desse meliante e diz se isso aqui merece respeito. Esse cara aqui sou eu. Há 10 anos atrás. E esses trabalhos aqui que eu mostrei são meus, de quando eu comecei a estudar design, há 10 anos atrás. Mas por que é que eu tô gravando esse vídeo? Eu sigo um canal muito bom, por sinal, chamado Brainstorm Tutoriais. E eles têm um grupo chamado Boteco dos Ferreiras, do qual eu faço parte, para aprender, trocar experiências, enfim, fazer o que todo profissional dedicado à sua profissão faz. E eu vi um post de um cara, que eu não vou expor aqui o nome dele, pedindo para as pessoas avaliarem o trabalho dele e darem dicas de sugestões para melhorias. Eu tô nesse grupo já faz alguns meses e esse post foi o mais comentado de todos os que eu vi nesse tempo. Você acha que os comentários foram: irmão, estuda isso, você precisa melhorar essa técnica, vai por esse caminho? Não. As pessoas simplesmente humilharam esse cara. Disseram que só podia ser uma piada, que era ridículo, que sabiam que jamais poderia estudar na escola de design que ele estudou para não fazer algo tão ruim. E quando eu vi esses comentários, eu só podia sentir repulsa por aquelas pessoas e tristeza por aquele cara. Tristeza porque esse cara pode desistir de uma carreira. E eu acabei de te mostrar aqui, ninguém nasce sabendo fazer montagem Photoshop, amigão. Alguns, por já ter facilidade, por já ter conhecimento de outros softwares, podem ter uma certa facilidade para aprender, mas ninguém nasce sabendo de tudo. E você, designer, ilustrador, sabichão, bonzão, sabe o que diferencia o que você fez do que faz um babaca que fica tirando sarro de um nerd na escola, por exemplo? Nada. Você fez exatamente igual. Eu te desafio para você mostrar os seus primeiros trabalhos, para a gente ver se você é um iluminado, que nasceu com um dom divino e sempre foi bom, sempre fez trabalhos incríveis. Se você é esse cara, meus parabéns. Meus parabéns mesmo. Agora, se você é igual a 99,9% da população que precisou ralar, se esforçar, estudar muito para chegar onde chegou, você não deveria ter feito isso. Eu queria saber se fosse você no começo da carreira, sendo execrado por vários outros colegas de profissão. O que você teria feito? Eu fico me perguntando como eu teria reagido se isso tivesse acontecido comigo lá em 2007. Será que eu teria continuado a estudar?
ou eu teria desistido? Se eu tivesse desistido, eu não trabalharia com o que eu trabalho hoje. O meu trabalho está diretamente relacionado a design. Se eu não trabalhasse com o que eu trabalho hoje, eu provavelmente não teria esse canal aqui. As pessoas que acompanham o meu trabalho aqui nem saberiam que eu existo. Entende o tamanho da responsabilidade que a gente tem? Quantas pessoas podem ser prejudicadas por um simples ato? A gente pode ajudar as pessoas e a gente não precisa humilhar ninguém para fazer isso. A gente pode dar o caminho para ela, falar o que ela precisa estudar e encorajá-la. E ela pode sim ser uma grande profissional se ela acreditar e trabalhar para isso. Com tempo, empenho, dedicação. E isso serve para qualquer coisa na sua vida, qualquer área que você for trabalhar. Não necessariamente só relacionado à arte ou design. É por isso que eu peço, não seja esse cara. Não o cara que mostrou o trabalho, mas o cara que humilhou sem se lembrar que ele já foi aprendiz.